dia a todos. Deus abençoe. Obrigado aos meninos do louvor, as meninas. Tudo bem contigo? Bom dia. A gente segue na nossa série de mensagens falando sobre família. Eu creio que Deus está construindo um entendimento mais amplo, mais profundo sobre esse tema que é tão necessário e tão pertinente para nós nesses dias, que vivemos uma mistura de valores, vivemos uma mistura de cultura, vivemos uma influência muito grande do que está acontecendo do lado de fora. Uma mídia social que tenta implantar um padrão que é aquilo que as pessoas pensam, que é aquilo que as pessoas entendem sobre assuntos, né? E eu creio que o Senhor quer revelar a cada um de nós qual é o desejo dele para cada um, para cada família, para cada coração. Amém? Eu queria, por favor, que você voltasse a sua atenção para cá agora, em nome de Jesus, para que a gente pudesse ser aí ministrado pela palavra. Quantos desejam ser ministrados pela palavra do Senhor? Quantos desejam que a palavra de Deus fale com você? Eu desejo que a palavra de Deus fale comigo nessa manhã. Na semana passada nós falamos sobre a necessidade de construir uma arca. Noé foi chamado para que ele e a família dele pudessem construir um abrigo, um lugar seguro, para que quando viesse o dilúvio, eles pudessem estar salvos. E nós entendemos que essa arca, ela é uma representação da família. Quando veio o dilúvio, ele se abrigou na arca, ele e a família dele se abrigaram neste lugar. A família é um lugar de abrigo. Raabe, quando ela creu no Senhor Jesus, a casa dela se tornou um lugar de abrigo e um lugar de livramento. Então, nós precisamos entender que Deus continua trabalhando com cada família. A família tem promessa, a família tem a bênção de Deus que cabe a cada familiar. Porém, eu preciso entender e me posicionar como é que Deus deseja trabalhar na minha casa. Toda casa, todo lar, toda família, ela é construída. Fala assim comigo: toda família, para ser abençoada e ser saudável, ela precisa ser construída. E isso é algo que Deus ele tem a promessa para a família. Porém, Ele espera que nós venhamos construir essa promessa dentro do nosso lar, através de um posicionamento, através de um comportamento de cada um de nós. Tá certo? Então, o nosso comportamento influencia diretamente nessa construção. Ou a falta do nosso comportamento, a falta do nosso entendimento também vai influenciar na construção da casa, do lar e da família. Então, é muito importante nós entendermos o que Deus deseja fazer através da família. E isso tudo está revelado nas Escrituras. Tá certo? Então, a gente vem trabalhando a respeito desse assunto, e hoje eu queria falar com vocês, eu coloquei o título dessa mensagem, Vivendo a Igreja em Casa. Fala, vivendo a igreja em casa. Agora fale na primeira pessoa: eu vou viver a igreja na minha casa. Repita mais uma vez isso daí: eu vou viver a igreja na minha casa. Agora, de maneira coletiva, nós iremos viver a igreja nas nossas, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém. Eu gostaria de ler o texto que nós iremos conversar a respeito desse tema, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 11. Por gentileza, me acompanhem na leitura. Verso 11. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samatrácia,
e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Ela é eterna, ela revela a Tua vontade, ela estabelece princípios, ela é um fundamento eterno. E quem constrói sobre esse fundamento, permanece. Então nós queremos que a nossa família permaneça diante das adversidades, diante das lutas, diante de toda essa cultura que é apresentada. E para isso acontecer, nós precisamos fazer essa construção sobre a Tua palavra. Então que a Tua palavra nessa manhã possa ser o material necessário que nós possamos usar em tudo aquilo que nós iremos fazer. Desconstrói conceitos antigos para construir coisas novas nos nossos corações. Aqui estão as famílias, ó Deus, que pertencem ao Teu reino. E eu quero abençoar cada lar, eu quero abençoar cada família, mas além disso, Senhor, que o Senhor possa nos dar entendimento de como fazer essa grande obra, que é a construção da família, que é levar a igreja para dentro da nossa casa. E é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém? A salvação, ela parte de um princípio. É uma decisão individual. Todos nós precisamos ter esse encontro com o Senhor Jesus. Todos nós precisamos ter uma atitude de fé. É a partir desse momento que nós desenvolvemos um entendimento do reino de Deus. Para mim poder entender o Evangelho, para mim poder entender o reino de Deus, eu preciso entrar no reino de Deus. Do lado de fora eu não vou conseguir discernir o reino de Deus. Nicodemos, do lado de fora, ele queria entender o que Jesus estava explicando dentro do reino. Jesus falou: Nicodemos, você precisa entrar no reino. A hora que você entrar no reino, você vai discernir o que eu estou falando para você. Então não é suficiente eu fazer parte, eu preciso entrar. Eu preciso ter um pacto, eu preciso entregar a minha vida ao Senhor Jesus. E a partir do momento que eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, nesse momento eu recebo o Espírito Santo de Deus que vai me revelar toda a vontade do Pai. Então, para mim poder entender aquilo que nós estamos falando a respeito do Evangelho, eu preciso ter um pacto com Jesus. Eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Para minha casa ser uma casa abençoada, eu preciso que eu tenha um pacto com Jesus. Eu preciso que esse pacto seja levado a todos os meus familiares. Então, isso é um princípio de reino de Deus. Jesus fala: eu sou a única porta. Lembra da semana passada? Quantas portas haviam na arca? Quantas portas haviam na arca? Uma porta. Quem queria entrar na arca precisava passar pela única porta que estava disponível. Isso tudo tem uma simbologia muito grande, tá certo? Mas quando Deus pensa em salvação, ele começa com o indivíduo, mas ele tem um propósito. Ele começa com o indivíduo, ele quer alcançar a casa, ele quer alcançar gerações. A salvação que você recebeu é uma ponte para que você possa levar outras pessoas a cruzarem por essa ponte e encontrarem o caminho da vida. Então, é isso que nós precisamos entender a respeito de família. A experiência que Lídia revela e o encontro que ela teve com o Senhor, teve o poder de transformar a vida dela. O Evangelho é um negócio poderoso, gente boa. O Evangelho faz o mentiroso parar de mentir. O Evangelho faz o ladrão parar de roubar. O Evangelho faz o adúltero parar de adulterar.
Não é uma religião, não é forçado, é poder de Deus que transforma as nossas vidas. O Evangelho liberta o viciado. O Evangelho perdoa pecados. E partindo desse ponto, por isso que a experiência que Lídia teve foi transformadora, porque primeiro transformou a vida dela. Primeiro mudou o seu interior, mudou a sua conduta de vida, mudou o seu comportamento. E esse comportamento que começa no indivíduo é uma luz que Jesus acende, é um sal que Jesus coloca em você. E por onde você passa a iluminar, você passa a salgar, você passa a fazer a diferença. O sal faz diferente. Você não foi chamado para fazer o que os outros fazem. Você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para ser um luzeiro no meio da escuridão. E quando Lídia entrega a vida dela para o Senhor Jesus, algo transformador aconteceu dentro dela. Porém, esse poder que transforma a sua vida, ele tem poder para transformar a sua casa, transformar o seu lar, transformar as vidas que estão em sua volta. O Evangelho é algo que nós transferimos, aquilo que nós recebemos pela graça, nós também transferimos através da graça de Jesus. Existe um contexto histórico e eu quero apresentar ele para vocês. Essa conversão de Lídia acontece na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E ele é direcionado, o apóstolo Paulo, ele tinha um desejo de ir para um lugar, para duas cidades que Atos capítulo 15 revela, e o Espírito Santo por duas vezes impediu o apóstolo Paulo de ir para aquele lugar, ir para aquela cidade. E até ele recebeu uma visão, uma revelação, que um varão da Macedônia clamava para que ele pudesse ir para onde? Para a Macedônia. Então rapidamente o apóstolo Paulo, ele se alinha a essa visão, essa direção, que também era do Espírito Santo. Como é importante nós escutarmos e entendermos a voz do nosso querido Espírito Santo. Nem sempre aquilo que nós sentimos, nem sempre aquilo que nós vimos é aquilo que o Espírito deseja falar e fazer conosco. Então o Espírito Santo leva o apóstolo Paulo até a Macedônia, mais precisamente para Filipos. E aí começa uma nova etapa. Agora a igreja estava entrando na Europa. Olha a capacidade e a dimensão que o Espírito Santo tem de potencializar aquilo que nós nos colocamos debaixo de obediência. Então a igreja estava chegando agora pela primeira vez aonde? Na Europa. Através dessa obediência, através dessa direção. E lá na Europa tinha alguém clamando, tinha alguém buscando pela revelação e pelo entendimento do reino de Deus. E Filipos era uma colônia romana com uma forte influência pagã e pouca presença de pessoas que faziam parte do judaísmo. Ele encontra um cenário incomum. Você já se deparou com algum cenário incomum? Incomum. Não era comum, era incomum. Por que era incomum? Porque dentro da cultura judaica, normalmente, o homem não falava com a mulher publicamente. A mulher não tinha um espaço muito grande dentro daquela cultura. E quando ele chega naquele cenário incomum, ele encontra quem? Um grupo de mulheres que estavam orando. E é dentro desse cenário incomum, simples. Deus não precisa de grandes coisas, de um cenário complexo para realizar a grande obra que Ele quer realizar nas nossas vidas. Então, nesse cenário incomum e simples, começa a igreja na Europa. Muitas vezes nós temos dificuldade de entender o pouco, o pequeno, aquilo que é simples. Parece que Jesus só trabalha em coisas grandes. Parece que Jesus só tem mover de Deus quando
coisa grande acontecendo. Também pode ser dessa maneira, mas eu preciso entender que Jesus começa, trabalha, ele dá valor às coisas simples, às coisas incomuns, aquilo que não chama a atenção. E é dentro desse cenário que quando Paulo chega, encontra algumas mulheres orando. Quem era Lídia? Lídia era natural de Tiatira, conhecida pelo comércio e pela tinturaria. Vendedora de púrpura, ela vendia um produto caro. Púrpura era o corante que se tingia as roupas. Normalmente, naquela época, as roupas eram brancas. Só usava roupa colorida quem tinha o quê? Então dá uma olhada aí na cor da tua roupa. Eu sei que se você está de branco é uma opção sua, você tem outras, né? Mas hoje o que nós vemos de cor é o que o comércio avançou nesse processo e nós temos muitas opções. Quem usava uma roupa diferente eram reis, governadores, as pessoas que eram nobres. E Lídia vendia o quê? Lídia vendia o produto que tingia a roupa desses bacanas. Então Lídia tinha acesso à grande sociedade, tinha acesso às pessoas de recurso. Essa era Lídia. Uma pessoa que possivelmente tinha uma boa condição financeira. Lídia também era temente a Deus. Era uma mulher gentia, ela não tinha um entendimento profundo de quem era Deus. Mas ela era temente a Deus. Com o perfil de prosélita do judaísmo, o que preparou o seu coração para receber o Evangelho. Não despreze aquilo que você não entende. Porque algumas vezes você vê um movimento diferente e você despreza. Isso não é de Jesus. Essa atitude não é de Jesus. Mas você não conhece o coração da pessoa. Você não conhece o que está lá dentro. Possivelmente lá dentro tem um coração temente a Deus, que está buscando a Deus do jeito que ela entende. Lídia era uma pessoa temente a Deus, que estava buscando a Deus do jeito que ela entendia. Até que esse entendimento foi ampliado, até que Deus abriu o entendimento de Lídia. E a primeira coisa que eu quero falar para mim e para você nessa manhã é que, apesar de não ter todo o entendimento, apesar de não ter todas as informações, apesar de não ter tudo o que ela precisava ter, Lídia mantinha uma vida devocional. Ela tinha uma devoção. Atos 16, 13 fala assim: no sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali haviam se reunido para orar. A gente não sabe quanto tempo essas mulheres estavam fazendo isso. O que a gente sabe é que essas mulheres tinham uma devoção, tinham um devocional. Lídia era eu acabei de falar para vocês, ela era uma empresária. A Bíblia não fala muito sobre a família dela, não fala muito, não dá detalhes de marido. Possivelmente ela não tinha marido. Mas Lídia era uma pessoa bem-sucedida, era uma pessoa que tinha uma agenda corrida. Tinha ou não tinha? Sim, ela tinha tudo isso. Mesmo sendo uma pessoa ocupada, nunca deixou de ser vocacionada. Mesmo sendo uma pessoa ocupada, nunca deixou de ser vocacionada. Nós vivemos um tempo onde as pessoas gostam de se ocupar. E é muito difícil você tirar a pessoa dentro da agenda dela, é muito difícil. E olha, o que não falta são tarefas para que nós possamos estar ocupados. E normalmente quando nós nos ocupamos muito, nós ficamos pré-ocupados. Eu entendo que tem tarefas, tem deveres que você precisa ocupar,
na sua vida secular. Eu entendo perfeitamente, eu tenho uma vida secular. E eu sei que tem coisas que eu preciso realizar. Mas eu também preciso ter o entendimento que minha vida secular não pode me ocupar ao ponto de eu deixar e comprometer a minha vocação. Então essa era Lídia. Ela cultivava comunhão e oração. Fala, ela cultivava comunhão e oração como prática dessa nova vida que ela tinha. Lídia não apenas cria em Deus, mas se relacionava diariamente com Ele. Presta atenção aqui. Nós vimos aqui que essa mulher era temente a Deus. Você crê que Lídia cria em Deus? Sim, é um fato isso. Mas nós precisamos entender que crer é uma coisa, e esse crer precisa me levar a um relacionamento com Deus. Porque senão uma crença que não desenvolve intimidade se transforma em uma religião. Eu sirvo a Deus por aquilo que eu escuto, eu sirvo a Deus por aquilo que eu sei, eu sirvo a Deus por aquilo que eu leio, eu sirvo a Deus por aquilo que eu recebo. Sim, isso é importante, o conhecimento é muito importante, mas esse conhecimento precisa te levar a desenvolver um relacionamento com Jesus. Ela nos ensina que o crescimento espiritual exige constância. Fala, o crescimento espiritual exige constância. Se você vê o músculo de alguém grande, isso é fruto de quê? Constância e algumas outras coisas mais. Né? Nem todo mundo. O que eu quero falar é o seguinte. Às vezes, quando a Nilka vai para a academia, e ela, às vezes, ela mostra para mim e fala assim, ó o meu muque. E quanto mais ela permanece na constância, mais muque aparece. Entendeu, gente boa? Quanto mais constante na caminhada com Jesus, a força do Senhor se torna minha força. Eu não tenho força em mim. Eu preciso que o Espírito Santo me treine, me fortaleça, para que eu possa me fortalecer no Senhor. Então, essa mulher entendeu que o crescimento é fruto de constância. Quem persevera vai crescer, vai avançar. Antes do milagre já existia comunhão. Antes do milagre já existia um altar na vida dessa pessoa. Antes do milagre já existia uma devoção. Gente, entende uma coisa, muitas vezes nós queremos um milagre, nós estamos atrás do resultado, nós estamos atrás de que Deus responda, que Deus salve, que Deus transforme, que Deus faça algo novo, e Deus está disposto a fazer tudo isso. Mas se Deus te entregar o que você está pedindo, sem um altar, possivelmente, você só vai voltar a pedir de novo quando você tiver uma outra necessidade. Construa o altar, construa devoção, construa relacionamento, e todas as coisas vão te alcançar. Onde você estiver, não vai te faltar nada. E essa mulher entendeu, mesmo não tendo todo esse entendimento, ela entendia essas coisas. Atos 2, 42 e 44. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma, o que tinha em cada alma? Havia o quê? Temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos... Os sinais e prodígios eles estão no começo desse verso. Eles estão onde? Devoção.
oração, devoção, comunhão, devoção, temor de Deus, isso produzia um ambiente favorável para os milagres, para o sobrenatural, para as coisas extraordinárias acontecerem. A igreja primitiva não buscava milagre, o milagre buscava a igreja primitiva. Não corra atrás de sinais, não corra atrás de milagre, corra atrás do Senhor. Levante um altar, levante um lugar onde você vai desenvolver a tua comunhão com Deus, onde você vai desenvolver a tua vida espiritual com o Senhor. E onde você andar, os sinais vão fluc, down low, fluc, down low, fluc, down low. Aquilo que você precisar. Deus, Ele vai responder dentro da sua soberania. A vida devocional é contínua, não é ocasional. Quando eu tiver uma ocasião própria, perfeita, eu vou fazer isso. Isso não é vida devocional. Isso é uma ocasião, aconteceu por acaso, então eu estou tentando me aproveitar dessa situação. Não é uma rotina vazia. Vida devocional não é uma rotina vazia, mas uma prática perseverante que gera crescimento espiritual. A igreja em Atos dos Apóstolos ensina a permanecer na doutrina, na oração, na comunhão. Ser perseverante é manter-se fiel a Cristo em qualquer situação. Como fez Lídia, buscando a Deus com constância no secreto. Esse lugar que as mulheres estavam se reunindo era um lugar público, porque era do lado de fora, mas não era um lugar onde todos tinham acesso. Era um lugar, possivelmente onde? Mais escondido, mais secreto. O judeu tinha por costume em orar à beira do rio. Tá certo? Então, essas mulheres estavam aonde? No secreto. Buscando a quem? Ao Senhor. Você não tem esse verso. Olha o que Jesus ensina em Mateus, escreva aí no seu boletim, depois você leia. Mateus capítulo 6, versos 5 e 6. E quando orarem, não é se, não é ocasião, é algo devocional. A oração é uma devoção. Aqui está falando assim, e quando? Eu não sei qual parte do dia você ora, se é pela manhã, pela tarde ou à noite, ou se você entendeu que a oração está em todos os momentos do dia. E quando? E quando? Me ajuda, gente. E quando orarem? E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar aonde? Em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechando a porta, ore ao seu Pai, que em secreto, o seu Pai que vê o secreto, fala o meu Pai que vê o meu secreto, Ele me recompensará. É Ele. Nós temos duas recompensas. A recompensa que o mundo dá, que é a exaltação de quem está orando. E a recompensa que Deus dá, que é a exaltação que glorifica a Deus e que te faz crescer. Tem recompensa para quem ora, tem recompensa para quem jejua, tem recompensa para quem é generoso. E essas coisas todas, Jesus, Ele trabalha onde? No secreto. A Bíblia fala de uma viúva, uma viuvinha. Uma coisa em comum. Em um certo culto, no momento da oferta, ela vai lá e joga as únicas 2 moedinhas que ela tinha. Secretamente. Ela vai lá e possivelmente joga essas 2 moedinhas. Ela jogou no secreto e Jesus viu no secreto. E ele fala assim, ela no secreto fez algo que eu reconheço que é maior do que todos aqueles que faziam de maneira aberta.
Todo discípulo precisa desenvolver a sua vida no secreto com Jesus, pois aquilo que se manifesta em público é fruto do que é cultivado em particular. Jesus apresenta 2 tipos de recompensa, e foi o que eu acabei de falar. Segundo lugar, Deus age em um coração, ou onde tem um coração aberto. Atos 16, 14. Certa mulher, Deus, aqui o escritor Lucas, quando escreve Atos dos Apóstolos, ele foi específico. Tinha mais de uma mulher naquele encontro? Tinha ou não tinha? Mas o Lucas, quando ele escreve, ele fala certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, como você está escutando aqui. Eu posso falar? Pelo semblante, eu às vezes posso deduzir se você está prestando atenção, ou se você está falando assim, termina logo esse negócio, pelo amor de Deus. Além da Cris, alguém é professora? Ah, Carlinha. É a outra Carlinha que está lá no MPD. Aninha. Uma professora presta atenção quando o aluno está interessado no assunto? E normalmente, esse que presta atenção, que tem a intenção, quem presta atenção tem a intenção de crescer, de aprender. E era o que estava acontecendo assim, quando Paulo começou a falar com Lídia, a atitude de Lídia disparou algo da parte de Deus. Quando Lídia presta atenção, quando Lídia dá atenção àquilo que Paulo estava falando, a Bíblia fala que Deus abre o coração e o entendimento de Lídia, para entender o que estava sendo falado. Muitas vezes nós não entendemos porque Jesus olha para a gente e não vê a atenção, não vê o interesse de nós querermos aprender algo novo da parte do Senhor. Por isso que cada encontro que Deus nos traz para cá, seja num pequeno grupo, seja na tua casa, seja no teu tempo de oração, venha com esse coração. Jesus me ensina algo que eu não sei ainda. Nós estamos fazendo sábado que vem um encontro de casais. E nós fazemos isso para poder investir em você. Mas muitas vezes a gente escuta assim, eu já fiz 20 encontros de casais. Eu também já fiz 20, mas o meu coração é, Jesus me ensina algo novo que eu ainda não sei, para que eu possa crescer, para que eu possa enriquecer o meu casamento. Essa mulher tinha essa intenção. A maneira que ela passou a olhar e escutar aquilo que Paulo estava falando, atraiu o coração de Deus. E Deus abre o entendimento dessa mulher, para que ela pudesse compreender a revelação que tinha sobre Paulo. Quando alguém prega a palavra, não é sobre mim, não é sobre o Jonas, não é sobre quem está pregando. Existe uma revelação nesse negócio que Deus quer entregar para nós. E se eu não tiver interesse para aprender o que a palavra tem de revelação para mim, possivelmente eu não vou receber. A Bíblia não fala que todas receberam entendimento para compreender aquilo que Paulo estava ensinando. A Bíblia fala isso? Não. Ela tinha o desejo de aprender e o Espírito Santo tem o desejo de ensinar. Fala, eu tenho o desejo de aprender. Fala, eu tenho o desejo de aprender. E o Espírito Santo tem o desejo de ensinar. João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês
todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que disse. O Espírito Santo foi enviado para consolar, ensinar e recordar os ensinamentos de Jesus. Por que Deus abriu o entendimento de Lídia? Porque ela precisava aprender, ela precisava reter aquele ensinamento, e aquilo iria ser uma direção para a vida dela. Tudo aquilo que eu não guardo, tudo aquilo que eu não entendo, tudo aquilo que eu não compreendo, possivelmente eu vou perder na jornada. Então aquilo que eu guardo é aquilo que é importante para mim. Você deixou dinheiro em casa hoje? Não. O Carlinhos falou que sim. Pode falar, tem dinheiro na tua casa? Não. Depois pode editar essa parte. Primeiro você vai deixar longe do alcance da tua esposa. Mas ela tem o discernimento e tem o dom do Espírito Santo. E ela encontra. Não é assim? Com que se comprou isso? Foi você que me deu. Ah, eu não estava nem sabendo. Não, estou te avisando agora. Nós não deixamos coisas que têm valor em qualquer lugar. Você deixou tua casa aberta? Você? Trancou. Porque é algo de valor para você. Se estacionou teu carro aqui no parking lot, deixou ele aberto? Com a bolsa da madame dentro do carro? Que o Senhor nos guarde e nos livre. Você? Trancou. Por quê? Tem valor, gente boa. Por isso que quando nós falamos de família, você precisa trancar a tua família. Porque lá dentro daquela casa tem coisas de valor. Tem algo muito valioso. E essas coisas nós precisamos entender. Quando o Evangelho não é revelado e não é compreendido, a prática do propósito de Deus na vida das pessoas é comprometido. Por isso que Jesus, o tempo todo, quando ele ensinava, ele tinha uma pergunta retórica. Qual que era a pergunta de Jesus? Vocês entenderam o que eu falei para vocês? Por que Jesus tinha uma preocupação muito grande na compreensão daquilo que ele ensinava? Porque se não há compreensão, a prática é comprometida. E nós precisamos ter uma compreensão completa do Evangelho, que somente o Espírito Santo pode nos dar. A compreensão que você tem hoje é proporcional àquilo que você permitiu o Espírito Santo te ensinar. Gostei. A compreensão que você tem hoje é compatível àquilo que você permitiu o Espírito Santo te ensinar. Assim é na minha vida. Assim é na vida de todos. Porém, o Espírito Santo tem algo muito mais profundo, tem algo muito mais poderoso para que nós possamos crescer, tanto na graça quanto no conhecimento do Senhor Jesus. Terceiro lugar, Cristo deve ser o Senhor de cada pessoa da família. Atos 16:15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Nessa cultura, o patriarca ou a pessoa que estava à frente da família tinha uma influência muito grande a toda casa. Quando o centurião, ele vai buscar Jesus para curar o servo dele era familiar? Era alguém que fazia parte da família? Possivelmente sim, porque ele se preocupa com um servo. Então ele tinha a preocupação de cuidar dos filhos, da esposa e também dos servos. Era algo abrangente, era algo que atraía, era algo que envolvia as pessoas. Quando Lídia creu, sua fé não ficou restrita a ela. Isso que nós precisamos entender. Eu e você, nós precisamos entender. Quando você crê no Evangelho, a sua fé não pode ficar restrita à sua vida. A sua fé tem que exalar Evangelho. A sua fé tem que exalar propósito. As pessoas precisam entender isso daí. A mulher sunamita, quando viu Elias, ela falou, a palavra de Deus na boca desse homem é verdade. Quando as pessoas viam os discípulos, eles viam a luz de Cristo através dos discípulos. E é isso que o Evangelho faz.
A luz de Cristo através daquilo que você fala, a luz de Cristo através do seu comportamento, da sua vida, de como você vive. O princípio é claro. Deus deseja que a salvação se espalhe dentro da família. A família precisa ser contaminada pela salvação. E eu não falo isso como peso para julgar, é um princípio da palavra de Deus, por isso que eu digo que nós precisamos compreender o que a palavra de Deus nos ensina para que nós possamos praticar isso de maneira saudável. O evangelho não é para ser isolado, é para ser multiplicado por onde você andar, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua escola, seja onde for. Sabe quem são as pessoas que mais estão trazendo pessoas para a igreja hoje, aqui no nosso ministério? Vocês fazem ideia, não? Você vem para cá todo domingo, não? Sabe quem está espalhando o evangelho? Quem está falando do evangelho lá fora? Os nossos jovens. Então, isso que você recebeu não é para você reter e para você achar que você, de certa forma, é alguém diferenciado. Eu tenho a salvação. Você, coitado pecador, se não se arrepender, vai tostar no inferno. Alguém já falou isso? Se arrependa em nome de Jesus. Isso não é o evangelho de Cristo, não. É uma verdade. Mas antes de apresentar o julgamento, apresente a graça em nome de Jesus. Fala, tem esperança para você, meu irmão. Assim como houve esperança para mim, eu sei o meu estado quando Jesus me alcançou. Eu sei. Como eu estava, quando a graça me abraçou. Quando alguém falou, existe esperança para essa situação. Esse é o evangelho que nos abraça, esse é o evangelho que nos acolhe, esse é o evangelho que nos salva. Mas depois que essa salvação chega na sua vida, depois que essa salvação entra no seu coração, ela precisa ser pulverizada nos teus poros, na sua maneira de ver. Uma vez eu me aproximei de uma pessoa, e normalmente eu tenho o costume de olhar no olho da pessoa, porque o olho revela o que está lá dentro. E quando eu me aproximei dessa pessoa e olhei no olho dela, eu nunca senti uma atmosfera de amor tão grande quanto aquele olhar. Eu tive a percepção que Jesus estava me olhando. Porque quando o evangelho entra em você, quando esse evangelho entra em você, quando Cristo entra na sua vida, você vai causar impacto. Você vai fazer a diferença naquilo que você fala, no seu comportamento, na sua vida. As pessoas estão olhando para as famílias, estão buscando um referencial de casamento, de pessoas que são imperfeitas, mas estão vivendo um casamento saudável. E Deus, quem você acha que Deus vai usar nessa geração para dizer, casamento é uma bênção, viver família é uma bênção, eu e minha casa, nós estamos servindo ao Senhor, é você, somos nós. Em último lugar, depois que Cristo, tem mais um versículo aqui, esse padrão de pessoa e casa está em toda a Bíblia. Deus não falou para Noé construa uma arca só para você. Ele falou isso? A arca é para você e para sua família. Josué, sou eu e minha casa. Quando Paulo prega para o carcereiro, ele fala, se você crê, você é sua. Você vê que o tempo todo a intenção do evangelho, a intenção de Cristo é alcançar a pessoa para que a pessoa chegue até a sua família.
Atos 16, 31 e 32. Vocês conhecem esse versículo? Eles responderam, depois que o carcereiro, ele vê as portas se abrirem, e ele deseja tirar a vida dele. Ele pergunta assim, na verdade, Paulo e Silas respondem. Eles responderam, porque antes ele fez uma pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Na igreja primitiva, a salvação era uma decisão das pessoas. Era algo que as pessoas se ofereciam para poder receber o dom da vida. E esse carcereiro fala assim: o que eu preciso fazer para que eu possa ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será o quê? Salvo. E o que mais? Você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Esse é um padrão bíblico. É um padrão que está no coração de Deus. Em todo momento você vê isso acontecendo. Por isso eu preciso ser intencional. Pai, mãe, você precisa ser intencional. Nós precisamos ser intencionais. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Esse menino vai crescer dentro de um ambiente saudável. Esse menino vai crescer dentro de um ambiente da palavra de Deus. Só que isso tem que se tornar uma experiência com Deus. Porque às vezes, pai, me escute, eu falo porque às vezes eu erro também. Porque às vezes eu quero apresentar um evangelho para o meu filho, que é o que a palavra diz, que é o que a palavra diz, que é o que a palavra diz. É através da palavra, mas ele precisa entender que é mais do que a palavra diz, é o que você vive, é o que eu vivo, dentro desse contexto que se chama família. Onde há perdão, onde há amor, onde há reconciliação, onde há esse ambiente saudável, todos nós queremos fazer parte desse ambiente saudável. E isso vai provocar uma experiência. Os nossos filhos precisam ter uma experiência com Jesus. Não é por herança, salvação não vem por herança, vem por graça e por fé. Cada um precisa ter a sua e precisa desenvolver a sua. Então, se você na sua casa você desenvolve um ambiente de fé, se na sua casa você desenvolve um ambiente saudável, se na sua casa você desenvolve um ambiente onde Jesus reina, o Senhor vai encontrar essa pessoa, o Senhor vai salvar essa pessoa. Porque a preocupação, não sei você, mas a minha preocupação sempre foi a salvação do meu filho. Sempre, 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 sempre. E possivelmente é a preocupação de cada pai. Esse menino precisa encontrar Jesus. Essa menina precisa encontrar Jesus. Porque a partir daí é onde desenvolve um relacionamento. Tá certo? Então, esse padrão de você e casa, de uma pessoa até alcançar toda a casa, é um padrão bíblico. Não abra mão disso. Quando você se posiciona dessa maneira, você está dizendo: Deus, eu não abro mão daquilo que é propósito teu para a minha família. Eu não sei como isso vai acontecer, mas eu creio que vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém? Então agora, quando você usar esse versículo, você não vai usar ele só para a salvação de uma pessoa. Você vai ensinar que através da salvação dessa pessoa, toda a casa dessa pessoa vai chegar até Cristo Jesus. Em nome de Jesus. E por último lugar, a família passa a se tornar uma igreja, um lugar de adoração. Atos 16, 15, a parte B. Fala assim: nos fez este pedido. Lídia fez esse pedido para os apóstolos. No caso, o apóstolo Paulo. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar aonde? E nos constrangeu. Constrangeu por quê? Porque possivelmente nessa leva estava Timóteo, Paulo e Lucas, possivelmente. Quando ela ofereceu pela primeira vez, eles falaram o quê? O que eles falaram, Joyce? Não, a Joyce falou que não. Constranger, quando você constrange alguém, é porque você insiste. Você fala: come, eu não quero comer. Come.
Você com fome, fazendo graça, né? Não quero comer. Come. Até que chega uma hora e você fala, tá bom, vou comer. Né? Então, ela constrangeu essas pessoas para que eles fossem levados para a casa dela. Porque Lídia precisava de muito ensinamento para poder viver o evangelho agora dentro de casa. Gente, nós precisamos de muito ensino para poder viver o evangelho dentro da nossa casa. É lá, eu costumo dizer que a casa é o laboratório onde Deus faz todos os seus experimentos para dar certo, para funcionar, para nos fazer crescer, para nos fazer gente. É na casa onde Deus trabalha, é na casa onde você aprende a deixar de gritar, aprende a deixar de manipular, é na casa onde você aprende a servir a sua família, é na casa onde você aprende a desenvolver um tempo de oração, é na casa onde você aprende a se relacionar com a palavra de Deus, é na casa. Quando você leva a igreja para a tua casa, ela se torna um ministério. É um ministério. Por que nós nos reunimos toda semana nas casas? E aqui fica a minha gratidão a todos que abrem a sua casa para receber a igreja de Cristo Jesus. Porque é lá nas casas. É nas casas onde a gente aprende a abrir a nossa intimidade. É nas casas, é quando você vai lá em casa, que você vê realmente como eu trato a Nilka. É que você vê como realmente eu trato o Caleb. É que você vê como realmente o Caleb nos trata. E olha, quero falar para você que nós não somos perfeitos. Somos falhos. Mas é na casa, é quando você abre a sua casa que você abre a sua intimidade. Então, quem deseja relacionamento, ele aproxima, ele abre, ele proporciona esse lugar. Ali nasceu a primeira, quando Lídia abre a casa dela, nasce a primeira igreja na Europa. Você entende isso? É nesse contexto que a igreja chega até a Europa, porque alguém falou assim, eu abro a minha casa para que a igreja possa entrar na minha casa. No lar, nossos filhos aprendem sobre Deus pelo exemplo que damos. A fé verdadeira se manifesta, a oração gera frutos, o perdão aproxima, o amor confirma nossa identidade no Senhor. É a palavra que transforma as nossas vidas. A igreja que começa em casa deixa marcas eternas. O carcereiro, como Lídia, fizeram do seu lar uma igreja viva. Atos 16, 34. Estou terminando, por favor. Apesar que a gente vai ter a ceia agora. Então aguenta aí um pouquinho. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestavam grande alegria por ter crido em Deus. Quem foi esse carcereiro? Esse carcereiro foi alguém que tratou Paulo como? Quando entregaram Paulo ensanguentado, que ele tinha acabado de ser espancado, esse carcereiro, como possivelmente você crê que ele tratou Paulo? A Bíblia fala que ele colocou Paulo num quarto bem retirado e amarrou Paulo de pés e mãos. Então esse cara que maltratou Paulo, esse cara que judiou de Paulo, agora reconhece que Paulo tem a resposta para a vida dele. Esse que a maltratou, recebeu amor e recebeu graça através da vida de Paulo. E agora essa pessoa constrangida, ele leva essas pessoas para onde? Para casa. E a Bíblia também fala que depois de serem batizados, depois de cearem, Paulo foi cuidado. As feridas de Paulo foram tratadas na casa do carcereiro. Você deseja que a sua casa se torne um lugar onde você vai curar da ferida das pessoas? Você vai tratar do doente, do enfermo, daquele que precisa de uma restauração? Quando a sua casa se torna uma igreja, ela é um lugar de restauração. Ela vai se tornar um lugar de paz e de resposta para muitos. Conclusão, essa mulher, ao se converter ao Senhor,
desejou fazer da sua casa uma igreja, onde todos os seus familiares fizessem parte dessa promessa. Olha o que fala Josué 24:15. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Não tem como não escolher. Eu escolho me posicionar, ou a minha falta de posição já é uma escolha. Não tem como não se posicionar. Eu vou ver mais na frente. Não é que você vai ver mais na frente. Você já está fazendo uma escolha. Então, Josué fala assim, olha só, é necessário uma escolha. A transformação, ela acontece no momento de um posicionamento. Josué se posicionou, já tinha entrado na terra prometida, já tinha acontecido a distribuição das terras, a divisão das terras, estava todo mundo bem na foto. Só que tinha uma coisa, as casas, as igrejas, elas precisavam ser levantadas. Não adianta você entrar em Canaã se a casa não for edificada. A casa precisa ser edificada, a casa precisa se tornar uma igreja. Por isso Josué fala, faça uma escolha. Quem vocês vão servir? E no final do verso fala assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração, Jonas, e depois a gente vai celebrar a ceia. Coloque-se de pé, vamos orar. Pai amado, no nome de Jesus, quero te agradecer por esse tempo onde a tua palavra nos ministrou, nos ensinou. E eu peço que os nossos corações possam se abrir, ó Deus, a essa necessidade. Que nós possamos ter essa compreensão, esse anseio, Senhor, de crescer no conhecimento, de crescer no entendimento e até mesmo no comprometimento de tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco. Abençoe cada casa, Senhor. Abençoe cada família. Deus, cada família tem a sua necessidade. Como a família de Lídia também tinha a sua necessidade. Como a minha família tem as minhas necessidades. Cada família aqui tem uma necessidade. Por isso nós clamamos, Senhor Jesus, que o Senhor possa entrar com provisão em cada necessidade, em cada casa. Onde há necessidade de salvação, que o Senhor possa entrar. Onde há necessidade dos dois, marido e mulher, se tornarem um, que o Senhor possa gerar, ó Deus, essa unidade. Onde há necessidade, ó Pai, que o Evangelho entre, que o Senhor possa trabalhar isso tudo. Faz algo, Senhor, que está no teu coração. E nós queremos nos dispor, ó Deus, a sermos esses instrumentos, ó Deus, nas tuas mãos, para que através da nossa casa, para que através da nossa família, Senhor, o Senhor possa nos levantar como luzeiros, ó Deus. Não porque somos melhores, mas porque Cristo sim tem um propósito na família. Abençoamos as famílias, declaramos que essas casas, essas famílias, esses lugares, esses lares, serão lugares, ou já são lugares de paz, lugar de restauração, lugar, ó Deus, de crescimento espiritual, lugar onde um aprende a amar o outro, onde um aprende a perdoar o outro, Senhor, onde o marido, Senhor, serve a esposa, onde a esposa, Senhor, ela respeita e honra o seu marido, onde os filhos obedecem os pais, onde os pais não provocam a ira dos filhos. Ó Deus amado, faz isso no nosso meio. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está fazendo uma construção, e nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos prepare, como esses obreiros que estão trabalhando, Senhor, cada um, Senhor, trabalhando na sua casa e na sua família, em nome de Jesus, amém, amém.